Oh, yeah! As pessoas acham que eu sou como um trovão, mas eu sou como uma chuva que vem lavar e levar tudo de volta pro chão. Tudo de volta pro chão. Tudo de volta pro chão. Sejam bem-vindos ao Triceratops Show! E hoje a gente vai do hype aos sons que nunca farão sucesso. Hoje o Triceratops Show tá puto. Da masculinidade tóxica do Viagra Boys ao culto religioso das drogas, pelos tiozinhos místicos da Spiritualized. E quem quer depressão tem no Brasil e também na Austrália. Jovens ateus e Blue Tile competem pela música mais triste do programa de hoje. E aí, vai encarar? I warned you then that baby I don't seem insane, but I fucking am. And I'm rocking a little gold chain that ain't real gold. I told you, yeah, it's fucking fake. I spend my money elsewhere on different things that come in little plastic bags, and they disappear the same night. The same night. I ain't your average normal dude, it sure ain't glamorous. I keep things loose, I ain't your average punk rock loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. I try to warn you, I'm loose. I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. And I don't go to parties where folks get dressed up. I go to the function just to fuck shit up. I warned you, baby, that ain't juice in my cup. It's promethazine and a little 7-Up. I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. I ain't your average normal dude, it sure ain't glamorous. But I keep things loose, I ain't your average punk rock loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. I'm loose. I said I'm loose, baby. I ain't your average punk rock loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. I'm really cool. And most of all, I'm loose.
Eles são selvagens e realmente são legais. A gente acabou de ouvir Viagra Boys, abrindo as portas da edição número 49 do programa Triceratops Show. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Terra e estou muito feliz de recebê-los vocês aqui neste humilde podcast. E aí, pessoal, eu também estou muito feliz de receber vocês, só não estou feliz de ouvir esse som do Viagra Boys. Meu Deus, raiva que me dá. É isso aí, galera. A banda começou aí dividindo opiniões polêmicas, mas na falta de assunto, vamos falar de Viagra Boys. Afinal de contas, é uma das grandes revelações aí do male rock, do rock masculino. Legal que inventamos esse termo, né? Que mais cedo tava tentando convencer o Luiz a não tocar Viagra Boys, porque eu acho que ele é muito, quer ser muito masculino, assim, muito, sabe, eles têm tatuagem na testa, sabe, eles exalam aquela testosterona, negócio. Essa música nem tanto, mas que é, tipo, uma vibe assim que é exatamente o que eu não quero na minha vida, saca? Pois é, Dudu, eu acho, então, tem essa pira aí que você falou, eu acho que faz um pouco sentido, né? Mas também é isso, né? Eu acho que existe um grande senso de humor. Eu acho que eles estão nessa leva de bandas aí que a gente já falou algumas vezes, né? Do novo punk rock, do moderno punk rock, barra pós-punk, porque algumas bandas esbarram, né? Desses dois universos, vide Shame, vide Fontaines. Enfim, uma caralhada de banda, Emil and the Snifers. A gente já tocou algumas aqui, inclusive, né? Que eu acho que é o indie aí tomando uma nova proporção, um pouco mais agressiva, mais radical, né? E o Viagra Boys volta com uma atmosfera um pouco menos agressiva do que no disco anterior, né? Acho que é o disco de estreia. Não sei se eles têm 2 discos, mas eu lembro que o que eu tinha ouvido antes deles era mais energético. Agora eu percebo nesse disco um pouco de uma musicalidade um pouco mais maneira, mais requintada. Vide esse single, que é a música Punk Rock Loser. Ela é um pouco mais tranquila, assim, né? Me lembra bastante coisas que eu gosto, cresci ouvindo, né? Tipo The Fall, tipo The Cramps. Então eu me simpatizo um pouco com a banda, né? E essa questão do humor, né? Que eu acho que é uma coisa que se perdeu no punk rock, né? O punk rock nasceu uma coisa bem humorada, né? Você vê nas letras dos Ramones, até no Stooges, né? Se não era nas letras, era na atitude do palco. Sempre teve uma certa ironia, uma certa zoeira, né? Eu acho que o Viagra Boys encaixa nisso, né? Ninguém em sã consciência levaria a sério uma banda com esse nome, né? Primeiro de tudo, né? E pra tatuar a testa tem que ter acho que um pouco de senso de humor também, né? Mas eu tenho essa impressão também quando eu vejo o Idols, né? Embora as letras deles sempre estejam preocupados em mandar uma mensagem legal, falar um pouco sobre a masculinidade tóxica, essas coisas assim. Você vê que no palco a estética visual, né, até do visual mesmo deles, de se apresentar assim, ainda tem muito essa coisa masculina, né, que é meio esquisita, né, em 2020 pra cá, assim, né, essa coisa de ai, nossa, somos os barbudinhos tatuados, vamos tocar sem camisa aí. Isso mesmo, puta merda. Mas tudo bem também, né, sei lá, não são bandas ruins, né, quem tem shape mostra, né, como diria Tuguro. Até você, Luiz, até você nessa vibe. Mas sim, é um
imagino que dessa nova leva, assim, são as bandas menos, assim, que me dizem algo realmente a respeito. Há alguns anos acho que eu ia admirar mais. Mas sei lá, é um disco que é interessante, acho que tem assunto, tem uma arte bacana. Eu queria levar aqui pro programa principalmente porque eles são uma atração do Primavera Sound, mais um festival que a gente não vai porque é muito caro. Mas se alguém me oferecer o convite, eu vou. Então é uma das atrações que deve ser legal. Se você gosta de ver homens sem camisa, vá no show do Viagra Boys. Em algum momento eles vão tirar a camisa. E é isso, a gente ouviu Punk Rock Loser. Pela letra você consegue sacar a ironia. Então é esse que eu acho que é o grande coisa da banda. O humor, né? É aquele humor meio underground dos que a gente via também nos quadrinhos adultos e coisas do tipo, né? Mas é isso, né? Tem que ter muita cara de pau mesmo pra ter esse nome e pra tatuar a cara. Não sei o que tá escrito na tatuagem do cara, mas... é uma boa piada, né? Tá bom, Luiz. Dead Kennedys tinha ótimas sacadas também, né? Tinha aquela música Too Much Drunk to Fuck. Então é uma estética, né? É uma estética que já tem algum tempo, já permeia algum tempo na música, né? Na música punk, a música alternativa e tal. E interessante, né? Eles são da Suécia, né? Tipo, Suécia é normalmente conhecido muito pelo pop lá. Inclusive eu indico aí aquele negócio da Netflix lá, This is Pop, tem um episódio que fala da história do pop na Suécia e como ele mudou a indústria do pop mundial, assim, um país que não é tão grande, mas que de lá vieram os grandes produtores aí, que inclusive que ajudaram a consolidar o nome da Britney Spears e do ABBA. Tem um documentário recente do ABBA aí, viu? Não lembro onde que é, mas eu vi que tem. Contando das trocentas tretas deles. O ABBA lançou música nova, né? A gente não viu, a gente podia estar tocando ABBA em vez de Viagra Boys, mas já foi, né? Tudo bem. Não, legal. Você deu uma redimida no Viagra Boys, tô até reflexivo se eu tivesse ouvido, sei lá, o Stooges. Na época eu não ia ser conservador e ficar, esse tipo de coisa aí muito violenta. Mas enfim. Enfim, vamos seguir, né, Dudu? Enfim, adiante vamos. Só fazer um breve recap aqui, que semana passada a gente não conseguiu fazer episódio, né, Luiz? Por motivos externos. Então peço perdão pelo vacilo. Ainda bem que ninguém cobrou, né? Mas assim, gente, a gente estamos abrindo o coração com o nosso público. A gente está repensando o Triceratops Show, né? A gente gosta muito de fazer esse programa, mas é isso, né? É muita correria dia a dia. A gente está com trampos, meio do ano, né? Depois, do meio pro final do ano, é sempre um período muito estresse, assim. Eu acho que nervos à flor da pele. E em alguns momentos isso pega forte na gente, né? Então, estamos repensando, ainda a gente não sabe quanto tempo vai durar essa segunda temporada, né? Então, a gente aceita sugestões, se está interessado, se gosta do programa, entra em contato com a gente, vamos conversar. Se quiser patrocinar também, acho que uma das coisas que mais magoa a gente é a falta de retorno, não só em questão de a gente não ter se tornado famoso ainda, quanto falta de patrocínio mesmo, sei lá, né? Mandem convites para shows, mandem camisetas, a gente... Tudo isso são mimos que agradam a gente e faz a gente continuar. Caramba, você tá tão na vibe do Viagra Boys que eu não tô identificando o que é ironia mais do que não é. Bom, mas vamos seguir, né, adiante. Eu trouxe aqui uma banda do mais alto hype que a gente pegou aqui do Viagra Boys, né? Que lançou coisa nova e tá assim, né? Um certo burburinho, né? Por conta desse lançamento. A gente vai uma banda que
ninguém aqui ouviu, eu tenho certeza, que eu conheci muito por acaso, que é o Jovens Ateus. Aconteceu isso num dos bazares do brechó da Dadás, que eu toco de vez em quando, né? Sempre rola, né? Bazar. E daí foi uma época que rolou, acho que o fim de semana, foi uma segunda-feira, verdade, o show. O bazar é sempre do sábado, mas foi numa segunda-feira, rolou o show daquele fim de semana, rolou o show do Molchat Doma, que é aquela banda russa, né, que também foi mó hype e tal. Daí, assim, era tipo bem próximo dessa data do show, daí tinha uma rapaziada bem diferente que colou lá no bazar, né, e comprou umas roupas do brechó da Dadá. E daí a gente trocou uma ideia, né? A galera se interessou por umas roupas diferentes e tal. Eles também tinham um visual tal, parecia uma turminha, né? A gente sacou pelo sotaque que eles não eram de São Paulo, né? Eles falaram, acho que eram de Curitiba. Eles estavam lá pra ver o show do Molchat Doma. Eles falavam que nem o Deltan Dallagnol, falavam que nem o Moro? Não. Infelizmente não. Quer dizer, felizmente, né? Não, um sotaque diferente, mas não tão afetado, né? Não tão corrupto. Mas daí é isso, era uma banda de Curitiba, né? Daí a gente conversou com eles e descobriu que eles também tinham uma banda, né? Essa rapaziada aí. A gente perguntou, qual que é o nome da banda? E o nome da banda era Jovens Ateus. Fiquei, uau, é a música do Muzak, né? A música do Muzak. Pô, muito interessante. Muzak é uma banda também cult, né? Do post-punk brasileiro dos anos 80 e tal. E daí eu fui atrás dessa banda, tal, procurar, tal. Eu achei bacana, eu acho que lembra bastante Molchat Doma, só que com letras em português. Então, tenho certeza que muitos de vocês que estão na audiência do nosso programa vai identificar essas características bielorrussas no som do Jovens Ateus e vai apreciar a música que eu escolhi, uma música de 2022 chamada Devaneios. Logo depois a gente vai ouvir o próprio Muzak, que é da onde eles extraíram o nome da banda, né? Mas não com a música Jovens Ateus, com a música Ilha Urbana. Eu falo um pouco mais quando a gente voltar.
É isso aí, rapaziada. Em 1978, o Brian Eno, olha só, esse nome novamente sendo falado nesse programa, produtor, né? Produtor, músico, artista de vanguarda, o Brian Eno, ele organizou uma coletânea, né? Ele foi um curador, né, e produtor de uma coletânea chamada No New York. Essa coletânea, ela foi um marco, né, determinante para a definição do que seria o movimento No Wave de Nova York, né? Que era isso, era o rock alternativo que não dialogava nem com o punk, nem com o New Wave, que estava substituindo o punk, né? Se tornou uma versão mais palatável, comercial, né, da música punk, tava tomando conta dos rádios, virou uma tendência, né? Daí teve as bandas que não estavam nessa onda, né? Daí pintou No Wave, né? Um movimento aí que você encontrava bandas realmente desafiadoras esteticamente, eles não tinham tanto essa pira assim, de fazer músicas para clubes, discotecas e nem para jovens assim alcoólatras e brigões, né, tipo punk era nessa época. E daí dessa leva veio sons experimentais, grupos experimentais como Teenage Jesus and the Jerks, veio James Chance, veio Sonic Youth, Glenn Branca, Suicide, Dark Day, uma caralhada de gente. Então tinha coisas da música eletrônica, tinha coisas do funk, do pós-punk, tudo isso era No Wave, né? No Wave que era a música anticomercial de Nova York. Bom, o que tem isso que eu falei a ver com o que a gente acabou de ouvir? Essa faixa que a gente ouviu chama-se Ilha Urbana, da banda Muzak, e ela integra uma coletânea brasileira lançada em 1985 chamada Não São Paulo, que imagino que se fosse a cruzada da Baratos e Afins para trazer, né, à tona esse mesmo espírito da coletânea do Brian Eno aqui no Brasil, né? Óbvio que o Brian Eno não faz parte de nada, né, dessa coletânea brasileira, que foi lançada pela Baratos e Afins e é isso, apresenta um pouco do rock alternativo brasileiro que estava acontecendo em São Paulo. E são bandas que realmente estavam muito assim além do que eram os Titãs, do que eram os Paralamas, Ira, essas coisas, né? E daí na coletânea também tinha Akira S e as Garotas que Erraram, uma banda chamada Chance, Ness, e é isso, é bem legal. E a gente ouviu Ilha Urbana, um puta musicão aí do Muzak. Sensacional, não conhecia, achei foda o som. E uma curiosidade, né, sobre o Muzak é que quem integrou a banda, uma das formações da banda, é o crítico musical mais popstar do Brasil. Olha só, acabei de ver que a coletânea foi lançada também no dia 1º de abril. Olha, que legal. Mas quem participou dessa banda na bateria, não na formação dessa gravação que a gente ouviu, mas na formação posterior, é o Regis Tadeu, nosso influencer mais odiado, mais polêmico aí do pedaço. Até entre as pessoas que são da mesma geração que ele, sempre causa uma certa treta esse nome. Mas, pô, legal. Bandona e o Regis Tadeu fez parte. Uma curiosidade aí. Dito isso, Dudu, como que você tá, cara? Eu tô bem. E no Stories? Você tá bem? No Stories, principalmente. Não, tô existindo aqui. A gente tá nesse countdown pra se mudar e tal. Então tá naquela situação assim de tipo, você vai no lugar
Ah, eu vou comer em algum lugar, você pensa, putz, talvez seja a última vez que eu vou estar comendo nesse lugar. Tipo, quando eu voltar, se eu voltar, pode ser que nem exista mais esse lugar. Né? É verdade, né? As coisas em São Paulo, elas têm uma data de validade, assim, muito grande, assim, muito rápida, né? Uma duração muito curta, né? Principalmente em lanchonetes. Não só lugares físicos também, mas por exemplo, eu fui lá visitar meus pais, aí a minha cachorrinha já, de tem uns 15 anos já, fiquei pensando, puta merda, provavelmente ela não. Ela vai falecer sem eu estar aqui, né? E fiquei pensando, pô, vai acontecer isso aí, sabe? Você já tá nesse estágio de que a qualquer momento você vai se mudar, assim, tipo agora mesmo. Agora. Não, é outubro que a gente vai, mas é logo que saiu o visto, então a gente já tá na vibe de pacotar as coisas, distribuir o que a gente tem, vender o que a gente sabe que não vai querer mais, sabe? Então tô naquela vibe já. Logo a gente vai anunciar aí produtos quentíssimos. Vamos anunciar. Mudanças sempre provocam um pouco a gente, né? Não só nossa ansiedade, mas essa reflexão sobre as incertezas do que vem a seguir, né? Novas oportunidades, nova vida, né? E nesses momentos muitas pessoas ainda não sabem como lidar, digerir uma nova realidade, né? Eu falo isso porque às vezes a gente não tem com quem conversar, a gente não tá bem, a gente não sabe como proceder e a gente não tem muitas respostas e essa falta de resposta às vezes leva a gente a sentimentos mais intensos, a experimentar uma certa melancolia, uma certa tristeza. E eu falo isso porque se alguém que estiver ouvindo a gente estiver passando por isso, eu sei que nem sempre a gente tem um terapeuta sempre disponível, né? Nem sempre a gente tem um amigo sempre disponível, mas o CVV tem feito um trabalho muito massa de acolhimento, né? De escuta. Às vezes a gente não quer ouvir alguém, tipo eu, dando conselhos, alguém que não tem... sabe, só de se furreu na vida ainda quer dar conselho pros outros. Às vezes a gente não quer, a gente simplesmente quer falar, né? A gente simplesmente fica internalizando tanta dor, passa o dia inteiro, sabe, sem conseguir, né, falar, você não, sabe, tem um certo receio de se expor às vezes com alguém que você confia, porque às vezes a gente acha que vai ser julgado, tem medo de ser julgado. E a galera que trabalha na CVV é qualificada, é treinada justamente para isso, para te ouvir, para você poder realmente pensar, dar uma desbaratinada aí, né, refletir um pouco sobre o seu sentimento que tá passando com você. Fica aí a gente sempre fala de drogas, a gente sempre fala de melancolia, tristeza. Eu acho que é um compromisso também do Tristrato Show dizer que a vida é bacana, apesar de todos os transtornos, apesar de todas as incertezas, ela vale a pena. E se tiver precisando de alguém para conversar, diz que 188 ou procure o CVV mesmo na internet. Eles têm mais de uma opção de atendimento, às vezes as linhas estão muito carregadas, então você pode entrar em contato via chat, via WhatsApp. Eles estão aí para isso, para estender a mão das pessoas, para as pessoas, né? Enfim, chegando nisso, vamos falar do bloco mais triste do programa. O que vem a seguir, Du? Não foi proposital não, só surgiu aqui. Então, como ficou claro, tu vai meio down recentemente e casou que tá ouvindo bastante slowcore e tal, e casou que a banda já teve um revival, né, um ressurgimento da banda chamada Blue Tile Lounge, que é a banda de slowcore da Austrália, né, acho que é Perth. E eles fizeram um álbum em 95, outro álbum em 98.
E a banda acabou, tipo, mesmo caso daquela outra que eu tinha falado, não lembro qual, mas acabou, ficou, não tinha como ouvir, era all, acho que tinha no YouTube, assim, mas é tipo, sabe, que esquema assim que a banda acabou e as pessoas que ouvem são só nostalgiando pelo que não viveram, né? E aí, de repente, em 2021, eles voltaram entre aspas, porque eu não consegui achar se realmente a banda voltou ou se é só o líder dela, mas eles relançaram em LP, conseguiram lançar no Spotify e também trouxeram um single novo, chamado Easterly, né, de Easter, de Páscoa. Só falando um pouco mais, se você gosta de slowcore, o álbum deles de 95 chamado Lowercase é um álbum muito, muito, muito bom. Tipo, os caras gravaram num templo maçônico, assim, e templo maçônico totalmente vazio, então a guitarra reverbera, vai que volta, assim, ele dá um timbre muito massa. E eu acho que essa talvez seja a banda mais slowcore de todos, assim, porque é bem, nossa, é epítome do estilo. Então, se você gosta, você vai sentir bastante a vibe. O segundo álbum deles, né, o Half Cut, foi lançado pelo selo do Steve Shelley, do Sonic Youth. Então, aí fica aí acho que esse é um dos fatores, né, que é aquele clássico, né, se a banda é gostada por uma banda que é mais popular, então, sabe, as pessoas que gostam do Sonic Youth vão atrás dessa banda. É tipo, na vibe dessa, assim. E então eu trouxe essa banda pra gente ouvir. O single mais novo, então, de 2022, é engraçado, assim, que, você sente a diferença entre 98 e 2022, no quesito tecnológico, né, você sente a mixagem, assim, a qualidade um pouco diferente, mas em quesito de composição, basicamente a mesma coisa, sabe? É como se você fosse, sabe, você tem aquele amigo, aquele colega, sabe, que você fica anos sem falar, você encontra a pessoa e ela tá diferente, mas ainda tá, sabe, a relação de vocês ainda é a mesma. Essa é um pouco a vibe desse single. Que massa. Eu confesso que eu não conhecia essa banda ainda, não deu tempo de ouvir, né, tô curioso. E você diria que, então, eles seriam o Sonic Youth versão Walmart ou não? Não tem nada a ver, é slowcore total, não tem nada a ver. Sim, legal. Vamos ouvir então, quando a gente voltar, a gente tem mais coisa pra falar. É nóis, vamos nessa.
Surface God ignore. Icebergs today and É, turminha. Que viagem esse som, hein, cara. Que tesão. Muito bom. Não conhecia. É bem down, realmente. Pegada etérea aí, né? Foi uma Páscoa bem triste que inspirou essa música, provavelmente, né? Que fala a letra? Você tem alguma noção, assim? Você saca as letras? Não prestei atenção, não, pra falar a verdade. Bem pra baixo. Bem triste. Mas para toda tristeza há sempre uma salvação. E quem oferece essa salvação é o Spiritualized, né? É uma banda que a cada disco, a cada vez que passa, eles estão mais evangélicos, abusando de toda instrumentália, né? De uma orquestra, né? Para compor canções de devoção, né? E o legal é que a capa desse disco novo, você vai falar um pouco mais desse disco, mas assim, já me chamou muita atenção, que é, mais uma vez, um rótulo de remédio, né? Afinal de contas, o que Deus e as drogas têm como? Esse da capa de remédio dita bem, né? Que não sei se é uma opinião polêmica, eu nunca não vi nenhuma crítica nem nada, mas os últimos, sei lá, 3 álbuns do Spiritualized você pode misturar assim que você sente que são todos meio parecidos. Não que eu esteja reclamando, eu adoro, eu sou muito fã, eu amo paixão,
Mas o cara aperfeiçoou a fórmula, né? A gente já tocou, tô pensando aqui, inclusive a gente tocou a gente fez uma duplinha parecida no episódio do Carnaval Triste desse ano, a gente tocou Codeine e depois Spiritualized. Vamos fazer a mesma coisa aqui também. Tá acabando já as minhas... Caralho! Foi mesmo, foi exatamente isso, sim. Foi o Math Rock e o Spiritualized. Será que o Math Rock não, né? O Slowcore. Será que o Spiritualized tem alguma coisa... do slowcore, assim, você acredita nisso ou não? Eu acho que casa bem, assim, é que o Spiritualized é um pouco mais esperançoso, né, ele tem essa, igual você falou, devocional, cristã, então ele tem um quesito meio de, sabe, na missa, assim, que tem um momento de penitência, mas também tem um momento de, sabe, de tipo redenção, alguma coisa assim. Sim. O Spiritualized, ele não é só triste, né? É interessante, né, um dos discos mais melancólicos do Legião Urbana, que é o Ai caralho, As Quatro Estações, é um disco que é assim, se for analisar as letras, assim, ó, começa já rasgando o verbo, assim, falando sobre cocaína, dependência química, depois uma música sobre suicídio, depressão total esse disco, mas daí no final, tipo, é isso, assim, falando o Cordeiro de Deus, nos livrais do pecado do mundo, tem de piedade de nós, né, tipo, o Renato até contou que a história desse disco é isso, é tipo um disco meio que temático de alguém que experimentou mesmo a mais profunda depressão, não teve esperança nenhuma, e a única razão que o cara sentiu assim para continuar vivo foi a fé, né? Pesadíssimo, né? Mas assim, é a história de muita gente. E deve ser a história do Jason Pearce, né? Será que ele acredita em Deus? Então, não sei se tem uma música acho que é do melhor álbum deles, né? Então, se você não conhece o Spiritualized, ouça esse álbum aí, o Ladies and Gentlemen Floating in Space, de 97. Então, é uma música que é tipo, como que é mesmo? No God, Only Religion. Eu acho perfeito essa letra. Tipo, que tu vai falar? Não, né? Eu não tenho religião, eu só acredito em Deus. Não, ele é o contrário, eu só acredito em religião. Mas enfim, acho que deve acreditar. Não, pode crer. Eu acho que é uma coisa interessante. Recentemente eu conheci, não conhecia. Acho que eu sei como que fala, isso é catedral, que porra é. Igreja de São Bento aí, que tem em São Paulo. E eu fiquei, uau, né? Tipo, depois que você ultrapassa, né, a idade da revolta em relação a todas as estruturas de domínio poder, né, que controla o pensamento e o estilo de vida do homem comum, você começa a ter um tipo de afeição aos fenômenos, entender as coisas como fenômenos que instigam a curiosidade da gente mais do que o ódio, né? E eu acho que nesse estágio que eu tô, assim, não que eu tipo acredite em Deus ou numa religião propriamente dita, mas é uma coisa legal de debruçar, entender, né, o quanto ela constrói nossa sociedade e de repente se apropriar desses discursos religiosos é uma forma de se comunicar com as pessoas, né? O Legião Urbana fez isso muito bem, né? Usando passagens bíblicas para falar de drogas, sobre homossexualidade, sobre dependência química, depressão, uso de, né? São várias citas pesadas, assim. Eles souberam usar isso, assim, a favor deles, até para expor o lado político, né? E o Racionais também. O que é o Racionais? Eles usaram a Bíblia e isso de alguma forma moveu multidões, né? Que gerou essa empatia imediata. Assim, mas você vai falar que Racionais é uma banda cristã? Não é exatamente sobre isso, mas eles meio que perverteram o discurso bíblico para alcançar as massas, né? Então é legal você entender isso, né? Você não pode simplesmente ignorar a influência que isso tem nas pessoas, né? E essa minha experiência de ir nessa igreja aí em São Paulo foi muito artística, né? Eu
quase sempre que eu vou em São Paulo, eu vou para ver museus, exposições. Então, eu entrei naquela igreja já entendendo que ali havia uma estética, né? Entendendo o poder imagético das coisas que estavam... que compunham, né, toda a simbologia daquele lugar, não só a arquitetura, mas as pinturas, as paredes e tal. E lá era muito interessante, assim, as pinturas eram muito loucas. Você começa a ter um outro olhar quando você, esvazia o significado, né, pesado da coisa e apela pra estética. Você fala, nossa, que foda, que loucura. Como que o cara que pintou isso chegou a essa imagem, sabe? Essa coisa dos santos. Tem umas imagens muito loucas lá. Muito psicodélica. Tem até umas coisas tipo de astrologia. Umas coisas malucas, assim. Eu falei, nossa, bem ousado, assim, as artes dessa igreja. E você vê, né? A galera que pintou a igreja no Renascimento, né? Fez essas esculturas, assim. Eram pessoas errantes, pessoas loucas, né? Muitos santos... foram, né, os modelos que geraram essas imagens de santos muitas vezes eram pessoas que eram encontradas na boemia, na prostituição, e os caras falavam, quer ganhar uma grana, ser um santo aí? O cara posava e virava um santo, né, na imagem. Então é louco. Dá pra você ser artista e perverter o cristianismo, assim, tranquilamente. Acho que é um pouco essa proposta do Spiritualizer, né? Caramba, você foi longe. Achei que você ia defender aí a nossa cultura cristã. Não, você quer destruir por dentro. Lógico. Mas e o disco então tá bom, não chega a ser um Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, mas é um bom disco. Você recomenda? Ouvido na íntegra? Eu Ou gosto. ele tem momentos bons e momentos cansativos? Pô, pensando objetivamente, é claro que eu recomendo. Quem que não tem 40 minutos pra ouvir um álbum desse, que já tá gastando 40 minutos ouvindo esse podcast? Que isso é uma coisa também que... eu tô irritado, né? Estou irritado. A gente fica muito nessa, tipo, vale a pena, a turma ficou vendo assim, vale a pena ouvir tal álbum, vale a pena assistir tal série, tipo, cara, nem tudo precisa valer a pena, assim, sabe? Tipo, só vai ver. Eu fico... O tempo que você tá vendo o review, você tá perdendo de ter sua experiência, né? É verdade. Então. Faz sentido. Só uma coisa que eu lembrei que você falou antes, eu tinha visto no Twitter um cara falando assim que tava fazendo um mestrado sobre fanfic. Manja fanfic? Sim. Então, pra quem não sabe, fanfic é tipo, você pega uma história de algum, sei lá, do Harry Potter, e aí o pessoal escreve uma história que não é canônica, não é feita pela J.K. Rowling, é tipo, alguém escreveu uma história lá com os mesmos personagens e tal, é legal. E, enfim, o cara tava fazendo um mestrado sobre isso, e aí o orientador dele tava meio que criticando, né, e aí, tipo, o que tem de útil, o que tem de legal numa fanfic? Aí o cara falou, tem os 50 Tons de Cinza, né, que surgiu do fanfic do Crepúsculo. Acho que o próprio Crepúsculo... Sério, você não sabia? Acho que o Crepúsculo também é fanfic, né, do Harry Potter, sei lá, não sei. Mas enfim, aí o professor dele, o orientador não tava convencido. Aí ele falou assim, quer saber um exemplo aí? Tipo, Divina Comédia, sabe? Qual que é aquele outro lá? Paraíso Perdido, acho que é, né? Não sei, eu não lembro qual que é. Mas é que tipo, esses são... o Divina Comédia é tipo uma fanfic da Bíblia, assim, né? Tipo, ele expande o mundo, sim, mas não é canônico aquilo. Não foi escrito por nenhum profeta, claro, nesse sentido, né? Então, sim, fica aí a reflexão. Enfim, foda-se, é isso aí. Vamos ouvir Spiritualized com The Mainline Song, desse álbum que foi... Acho que ele foi gravado quando tava com lockdown, então tem uma certa temática, assim, tipo, ele fala, vamos levar você pra cidade, né? Como se fosse escapar desse enclausuramento que a gente tá. Que é um pouco caído, né? Tipo, agora que meio que passou, entre aspas, a pandemia, é um pouco caído essas ideias, mas você pode interpretar de outras formas, então, foda-se. É sempre uma nova pandemia e uma nova razão para você se isolar, então pode ser que essa música funcione em um outro momento, quem sabe.
alegorias, né? Eu acho que a arte a gente consegue, ouvindo algumas coisas, a gente consegue transpor para novas realidades. Lu, quem quiser falar com a gente, bater um papo, qual que é o e-mail? contato@triceratops.show. Você caiu aqui de paraquedas, nunca tinha ouvido antes e quer ouvir mais episódios? Qual que é o endereço do www.triceratops.show. E agora, você quer trocar uma ideia, ver postagens exclusivas, ver as artes, ver nossos previews antes de saber qual que vai ser o próximo programa de todo mundo? Acesse o Instagram, @triceratops.show. Lá estamos online também para todo o Brasil e para o mundo, né? Tem também o Twitter lá, que a gente posta de vez em quando. Depende, minha relação com o Twitter, eu fico irritado e eu passo semanas sem usar. Tudo bem, a gente não precisa ser o tempo todo produtivo. Mas o importante é que a gente tá aí, a gente tá fazendo e voltaremos, tá? Fala com a gente, vamos trocar uma ideia, tá bom? E é isso, né, Edu? Vamos de Spiritualize e muito obrigado mais uma vez todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente fica muito feliz de poder contar com a companhia de vocês. E é isso. Boa noite. Nos vemos numa próxima.